decisão da Justiça, essa decisão saiu ontem à tarde, proibiu a paralisação dos profissionais que atuam nos transportes públicos aqui de João Pessoa. Essa paralisação estava prevista para hoje, à meia-noite de hoje, tá? Nesse início de manhã, muita gente ainda estava aí em dúvida se tinha ônibus, se não tinha ônibus, tá? E nós vamos falar ao vivo com o Flávio Fernandes, que está nas ruas da capital e vai trazer esses detalhes. Flavinho, tem ônibus para todo mundo? Bom dia para você, viu? Bom trabalho para nós. Oi, Jaci, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Eu estou aqui no Parque da Lagoa, onde neste momento a gente vê uma grande movimentação de ônibus, ou seja, os motoristas atenderam a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região de João Pessoa, que proibiu essa greve, essa paralisação do transporte público aqui da capital. A decisão diz que fica impedido qualquer tipo de obstáculo ou realizar qualquer tipo de movimento tendente a prejudicar a plena, ampla, contínua e total fruição dos serviços de transportes públicos por ônibus em João Pessoa. De acordo com o TRT, a determinação considera a inexistência de motivo plausível para quaisquer reivindicações, argumentando que os direitos dos trabalhadores encontram-se resguardados por meio de acordo judicial. Além de acrescentar que a redução do quantitativo de veículos de transporte coletivo iria ocasionar aglomeração neste momento de pandemia de Covid-19, em prejuízo das medidas de isolamento social, impondo risco à vida e à saúde da população, inclusive aos trabalhadores destacados para prestar serviço no período. E a repórter Vanessa Braz conversou nesta segunda-feira com o diretor do Sindicato dos Motoristas para saber como fica agora a situação da categoria. Vamos acompanhar. A juíza, teve uma liminar proibindo essa greve dos companheiros rodoviários. É lamentável, a gente sente muito por essa situação. A categoria entende que tem direito de reivindicar os seus direitos, como trabalhador. E quais eram as principais reivindicações da categoria? A gente tinha 10 pontos, mas o principal é reivindicar o salário, certo? Que seja em dia, a volta da comissão, que a gente perdemos, por direito, e a metade do vale, que a gente insiste que retorne os R$600. A gente está com 50%. Estes são os principais. Bom, diante desse quadro, dessa proibição, vocês não vão paralisar. O que vocês pretendem fazer a partir de agora? Irei chamar outra assembleia para a categoria, explicar o motivo, certo? E a gente tem que respeitar essa liminar. E à frente a gente vamos tomar as decisões junto com o jurídico do sindicato para ver o que a gente pode encaminhar. A ideia não é dificultar a vida das pessoas e sim fazer a garantia do direito de vocês. É verdade, a gente estava preocupado nessa situação da população, mas nós se sentimos fragilizados não só na parte política do nosso estado, da nossa cidade, que estamos sendo prejudicados com essas decisões, mesmo pelo tribunal. E com respeito à população de João Pessoa, pedimos desculpa mais uma vez, mas é um direito que assiste à categoria. A gente já faz bastante tempo que viemos sofrendo e precisamos reedificar esses pontos que foi pronunciado aqui pela imprensa. Pois é, por aqui a gente vê que o transporte público está fluindo normalmente. Inclusive hoje pela manhã já teve registro de viaturas de polícia em algumas garagens aqui de João Pessoa para que fosse cumprida a determinação do Tribunal Regional do Trabalho e a frota continuasse a mesma, a frota continuasse nas ruas, dando conta aí do transporte público da capital nesta terça-feira. E é isso que a gente vê neste momento, infelizmente,
paradas de ônibus cheias, como aquela segunda plataforma, o Flávio Melo mostra pra gente, mas aí tem uma informação que os motoristas estão cumprindo aquilo que determina aquele quantitativo de pessoas em pé que não pode ser excedido diante aí dessa pandemia, para que possa sim evitar a aglomeração dentro dos ônibus. Mas infelizmente esse é um horário de pico, muita gente seguindo para o trabalho e é difícil você controlar e evitar essa aglomeração, sobretudo aqui neste ponto que é um ponto de grande movimento, a região central de João Pessoa, onde muita gente chega para trabalhar e aqui também faz aquela baldeação, ou seja, deixa um ônibus, pega outro e segue para outros pontos de João Pessoa. Mas é isso, as pessoas estão usando máscaras, a gente vê aqui que está todo mundo protegido, mas a aglomeração infelizmente é inevitável. Eu volto contigo. Obrigada, Flávio. A aglomeração é inevitável porque, infelizmente, a quantidade de ônibus nas ruas é pouco para a população. E com essa história de ter que regrar as pessoas dentro do ônibus, ficou ainda mais difícil. A gente entende que tem que se regrar, sim, a quantidade de pessoas, mas entende também que os trabalhadores precisam ir às ruas trabalhar. E que se não chegar no emprego naquele determinado horário, vai levar reclamação do patrão, não é? Porque ninguém quer que funcionário... Já imaginou o programa que começa às 7 horas? Se eu fosse chegar de 7h15, de 7h20, de 7h02, ficaria uma inconstância no meu horário. E vocês aí de casa não iriam também gostar. Iam dizer, aquela menina não tem compromisso. Tem dia que começa de 7h05, tem dia que começa de 7h02, tem dia que começa de 7h10. Então, a consistência no nosso horário de trabalho é muito importante. Não estou aqui contra a greve do pessoal dos motoristas, porque a gente entende que é uma classe que vem sofrendo desde antes da pandemia. Salário defasado, atraso nos salários, tá? É uma classe que vem sofrendo muito. Porém, achei certa a decisão do Ministério do Trabalho em não permitir que essa greve acontecesse agora. Por quê? Nós já passamos aí uma semana com o comércio fechado. Nós já estamos caminhando aí para mais de um ano nesse período de pandemia, onde comerciantes vêm fechando as portas, pessoas têm perdido o emprego. Aí alguém que dirige ônibus deve estar dizendo, aí a gente tem que pagar por isso? Aí a gente não tem que reivindicar nossos direitos? Tem sim, vocês estão cobertos de razão. Mas não é a hora de parar agora. Por quê? Porque seria pior, o prejuízo maior ainda para a economia do nosso estado. E, infelizmente, todo mundo sofre. A corda que muito estica, ela arrebenta. E que nós possamos, sim, buscar nossos direitos. Mas que os nossos direitos, o confronto de buscar os nossos direitos, não bata na linha de frente dos direitos de outra pessoa. É aquele fato. O seu direito termina onde o meu começa. Tá certo? Em João Pessoa, a campanha de vacinação contra a Covid